Bom dia, meus irmãos. Estou muito feliz de poder nessa manhã fazer esse vídeo para falar com vocês uma palavra que Deus botou no nosso coração essa manhã, segunda-feira, dia 30/9, manhã chuvosa, agradável, que Deus esteja nos abençoando e falando aos nossos corações. A palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos hoje se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 em diante, que vai dizer assim: Então, entrando eles, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, mas Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram seus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Irmãos, no contexto, o que motivou Samuel ir na casa de Jessé, ungir um filho de Jessé a rei, foi o contexto da desobediência de Saul. Saul havia lutado no capítulo 15 lá, havia lutado contra Ameleque, porque Ameleque havia se oposto contra o povo do Senhor, não permitindo eles passarem pelas suas terras quando vinham do Egito. Então o Senhor deu uma ordem para Saul destruir todo o povo de Ameleque, e Saul não o fez. Deus então falou para Samuel: até quando você vai ter pena de Saul, e poupando ele? Então Deus deu uma ordem para Samuel procurar na casa de Jessé um novo rei. Então Jessé obedeceu. Então Samuel obedeceu e foi na casa de Jessé, e lá passaram-se diante de Samuel os filhos de Jessé, os 7 filhos de Jessé, homens de guerra, preparados para a batalha, homem que tinha estatura, tinha condição física, aparentemente tinham condições de poder ser um rei, ser uma referência, enfim. O que eu gostaria de colocar como tema para essa pequena reflexão nessa manhã é que o Senhor não busca super-heróis. Se você falar com adolescentes, com o jovem hoje, as crianças, o que é um super-herói? Eles vão falar o que eles assistem na tela de cinema. Super-herói é aquele que defende o cidadão, aquele que protege as pessoas fracas e oprimidas contra o mal. Super-herói é super forte, é valente, é guerreiro, enfim. Saul tinha essas características. Saul ele tinha estatura, Saul ele tinha uma condição física, era habilitado para a guerra, era forte, mas Deus o rejeitou porque ele era desobediente. Logo, eu gostaria de dizer para os irmãos nessa manhã que Deus não busca super-herói. Deus busca servo.
Na casa de Jessé nós vemos muito bem isso. Os filhos de Jessé, os 7 filhos, Deus havia rejeitado. E Samuel perguntou, ainda tem mais alguém? Acabaram seus filhos? E Jessé falou, olha, ainda tem o menor. E o menor foi chamado, e o menor estava trabalhando. E quando ele chega, o Senhor fala para Samuel, levanta e pode ungí-lo. E ele foi ungido diante dos seus irmãos. Veja bem, existe um ditado, né, popular, que aquele que não é visto não é lembrado. Veja, Davi não foi visto junto com seus irmãos pelo profeta Samuel, mas Deus o viu como um servo obediente, como um homem que tem um coração temente ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que ninguém, irmãos, ninguém pode nos esquecer, porque Deus, Ele lembra de nós. Muitas das vezes ficamos preocupados de ser vistos, por A, por B, por C, de fazer e ter reconhecimento. Não se preocupe de ser visto por ninguém, porque quem nos vê é o Senhor. Quem te vê nessa manhã é o Senhor, e o Senhor não está contando com a sua força, o Senhor não está contando com a sua capacidade, o Senhor está contando com a sua obediência e a sua submissão. Davi era um pastor de ovelhas. Davi, ele não foi treinado para a guerra, ele não foi treinado para um dia, quem sabe, assumir um posto importante no exército e tampouco chegar a ser rei. Davi não foi visto, ele não foi trabalhado, né, pelos seus pais para que ele fosse alguém, mas Davi, ele era alguém para o Senhor. Então, o mais importante que nós devemos aprender nessa manhã é quem eu sou para o Senhor. Quem você é para o Senhor, na sua intimidade, no seu dia a dia, quem você é para o Senhor. Isso é que importa. Por exemplo, depois que Davi foi ungido a rei, e quando o exército filisteus estiveram ali sitiando os territórios, né, de Israel e debochando e provocando a ira do povo de Israel, e um filisteu se levantou, todos conhecem um homem chamado Golias, todos temeram, todos, inclusive Saul temeu, mesmo com todas as suas capacidades para a guerra, mesmo sendo considerado um herói ou um super-herói, mesmo sendo considerado um homem muito valente, todos temeram. Mas Davi tinha um grande diferencial, porque ele não temeu. Davi tinha um grande diferencial, que Davi, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Portanto, no último versículo, quando ele foi ungido, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor tomou o controle da vida de Davi, e dali por diante, tudo que ele fazia seria cheio do Espírito Santo de Deus. E diante da guerra, Davi não temeu, Davi não confiou nas armaduras, não confiou na espada, não confiou nos conselhos do rei, tampouco do medo daquela multidão o influenciou, mas Davi apenas confiou que Deus usaria para derrotar aquele gigante. Aprendemos nessa manhã que o Senhor não conta com super-heróis, o Senhor não conta com super-homens, com armaduras, com espadas. O Senhor conta com pessoas como eu e você, tementes a Ele, obedientes a Ele, submissos a Ele, porque se nós formos obedientes e submissos ao Senhor, o Senhor nunca se esquecerá de nós, o Senhor nunca se esquecerá de mim e de você, e nos usará para grandes obras, como fez na vida de Davi. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, meu irmão. Que você não se esqueça
que o Senhor está olhando para você, aonde quer que você esteja, e o que você esteja passando nessa manhã. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, com essa palavra, e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.